Esta é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Josué 24. Capítulo 24, no versículo 15. Novo ano, novos planos. Todos nós já fizemos os nossos planos, né, para 2019. Esse ano quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero comprar isso, quero comprar aquilo. Mas acima de tudo, há uma escolha que nós temos que fazer. Josué 24, versículo 15, diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, queremos aprender de Ti. Senhor, queremos ser confrontados com ela. Queremos sair daqui, Senhor, mudados, transformados pela Tua palavra. Senhor, que ela entre nos nossos corações, faça morada lá. Não só para a gente sabê-la de cor, mas para a gente poder praticá-la. Em nome de Jesus é o que te peço. Amém. Josué estava aqui num contexto em que já tinha passado por tantas batalhas e tantas conquistas, mas o povo não era o mesmo povo que passou todos aqueles milagres no deserto, né? Não era aquele povo que tinha passado o Mar Vermelho, que tinha visto as pragas, que tinha visto tantas coisas boas, qual Deus tinha feito. Eles presenciaram algumas, mas não a plenitude daquilo que a gente conhece, aqueles grandes milagres, como Deus com mão forte tirou eles da escravidão do Egito. Então havia ali um misto de sentimentos, havia ali sentimentos de duas gerações distintas, né? Uma geração que ainda esperançosa e que queria Deus e que queria servir a Deus, e outra que já se tinha esquecido daquilo que Deus tinha feito, daquilo que os pais tinham falado a eles, porque eles não presenciaram isso. A única pessoa que presenciou na altura teria sido só Josué, né? Então não presenciaram isso, porque sabemos que toda aquela geração ficou pelo deserto, né? E só Josué e Caleb que entraram na terra prometida. Então havia um misto de alguns que ainda criam em Deus e que acreditavam naquilo que ouviram dos seus pais, e que ouviam testemunhos, e outros que já não criam e que já não sabiam e que já tinha sido há muito tempo, né? E eu vejo nisso também os dias de hoje, né? Dentro de nós também existe um pouquinho essas duas gerações, né? Um pouquinho dessas duas gerações, né? Dentro de nós existe aquela parte que conhece os benefícios de Deus, os benefícios do Senhor, né? Aquilo que Deus tem guardado para nós, aquilo que Deus tem, as maravilhas que Ele tem para nós. A gente pode ler lá, por exemplo, Salmo 116, 12, que diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito, né? E também, se a gente for ler também Efésios 3:20, também diz: olha, aquele que é poderoso fazer muito mais abundantemente, além daquilo do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, há uma parte de nós que crê nisso, mas depois há outra parte de nós que está um pouquinho como aqueles que não querem mais saber de Deus, que já se esqueceram de Deus, né? Aqueles que não querem renunciar, né? Às vezes nós temos um pouquinho dessas duas gerações. Aqueles que às vezes queremos seguir a Cristo e confiamos e sabemos, mas por outro lado também temos momentos que parece que não estamos tão firmes, parece que não estamos dispostos a renunciar a tanta coisa, né? Mateus 16, 24 diz: olha, aqueles que querem vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E às vezes nós não queremos tanto fazer isso. Então aquilo que acontecia naquele tempo, e que Josué os questionou aqui e os pediu para tomar uma decisão.
também acontece hoje em dia na nossa vida, na vida da igreja, né? E às vezes nós não queremos tomar esta decisão por completo porque temos algumas dificuldades em renunciar a algumas coisas, né? O apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele não tem problemas nenhuns com renúncia, né? Se a gente ler lá Romanos 8:18, ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas às vezes a gente sabe que a glória e que havemos de chegar lá, mas muitas das vezes desanimamos e muitas das vezes custa-nos esperar. E a gente faz tantos planos para 2019. Esse ano eu quero comprar um carro, eu quero ter uma situação profissional melhor, eu quero casar, eu quero arranjar namorada, eu quero ter um filho. Muitos planos que nós fazemos. Quando que a coisa mais importante é nós tomarmos uma decisão. Essa mesma decisão que Josué convidou aqui o seu povo a tomar. Então, é muito importante e muito bom a gente fazer planos. Nós devemos sim planear as coisas que queremos fazer. E Jesus Cristo, ele ensina sobre isso, né? Olha, se vocês querem fazer uma torre, então façam os planos primeiro para ver se conseguem acabar, para que se não conseguirem acabar, os outros vão gozar de vocês. Então, Jesus Cristo, ele nos ensina que nós devemos sim planear, e é certo isso. É certo nós começarmos uma nova etapa da nossa vida, como é um novo ano, com esses planos e com essas coisas que nós, esse ano eu quero fazer isso, então eu vou fazer para que isso aconteça. Vou tomar as medidas necessárias para que essas coisas que eu quero se cumpram na minha vida. Mas a primeira decisão e mais importante é a quem eu quero servir. Porque essa decisão vai ter vai implicar no sucesso de tudo o resto. Quando nós lemos lá o texto de Josué 24:15, e ele diz assim: olha, escolhei hoje a quem servir. E é aqui, e é sobre isso que eu quero meditar um pouquinho com os irmãos. Escolhei hoje a quem servir. E começando aqui pelo escolhei, nós fomos realmente criados com essa capacidade. E Deus, ele nos fez à sua imagem e semelhança, não porque ele tinha olhos e nariz e boca assim como nós, mas porque nós temos características de personalidade que são semelhantes àquelas que Deus também tem. Uma delas é essa decisão e essa capacidade de tomar decisões. Nós não somos robôs, né? que somos teleguiados para onde Deus quer. Ele nos dá essa liberdade de tomar as decisões. Né? Ser criado à imagem e semelhança de Deus é ser racional, é poder raciocinar, é ser criativo, é ser emocional, é termos noção de justiça e moralidade, porque o homem foi criado, sempre foi criado justo, né? Depois se desviou, mas ele foi criado nessa condição. Capacidade de amar, porque fomos criados por um Deus que é o amor. Então nós temos essa capacidade de amar, né? E a capacidade de tomar decisões. Essa capacidade de tomar decisões foi o que fez também com que o homem caísse, né? Porque ele tomou uma decisão de ser desobediente, né? E isso é interessante, o quanto Deus é justo connosco, e Ele não nos obriga a amá-lo. Ele não nos obriga a vir à igreja. Você não é obrigado a estudar a Bíblia. Você não é obrigado a estar aqui. Você veio aqui porque você tem vontade de conhecer mais de Deus, né? Você não ganha nada financeiramente falando em vir aqui. Ninguém lhe paga nada para vir aqui. Talvez até gastou no transporte público ou nos transportes para vir até aqui. Está a investir na sua vida com Deus. E isso é porque você quer, porque você decidiu fazer, não que ninguém lhe obrigou a fazer. E uma coisa maravilhosa que Deus, Ele nos permite é isso, é nós decidirmos estar perto dEle. João 4:23 diz: olha, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura
a tais que assim o adorem, né? Em espírito e em verdade. Não é algo forçado, não é algo ensaiado, porque nós podemos até enganar o próximo, mas a Deus nós não conseguimos enganar. Então, se você veio aqui para agradar alguém, não vale a pena, porque o maior e a razão de nós estarmos aqui, Ele sabe as intenções do seu coração. Se você veio aqui só porque a sua esposa insistiu, não venha cá porque você quer mais de Deus. Venha cá porque você quer ter um relacionamento com Ele da mesma maneira que Ele quer ter um relacionamento consigo. É uma decisão que você tem o direito de tomar. Se não fosse assim, se nós não tivéssemos esse poder de decisão, Deus estava a contrariar a sua justiça. Porque era muito fácil Ele fazer-nos sem termos esse poder de decisão. Então todos iam adorá-lo e todos iam fazer a vontade dEle. Porque nós não tínhamos poder de decisão, não era justo. Então, Deus Ele não quer robôs, da mesma maneira que nós também não queremos discípulos robôs. Queremos pessoas que questionem, pessoas que raciocinem, que ouçam a palavra, que estudem e que nos confrontem. Irmão, pastor, eu não concordo com... Me explique melhorzinho essa situação, me explique melhor aquela parte que você pregou que eu não entendi. Nós não queremos aqui pessoas também tapadas, que fazem aquilo que a gente manda sem questionar. Não, questione, raciocine, medite, tire as suas dúvidas. Porque o problema de estar tantas pessoas enganadas hoje em dia é porque as pessoas não raciocinam. Pessoas vão porque o outro disse, então ok, eu creio, mas procure, raciocine, questione, faça a sua parte, porque de Deus Ele te deu essa liberdade, Ele te deu essa capacidade de raciocinar, de tomar decisões. Então nós escolhemos e tomamos decisões porque é uma das coisas que Deus colocou em nós, sendo nós à sua imagem e semelhança. Mas algo importante e que nós temos que ter consciência é que as escolhas espirituais, elas são individuais. Eu não escolho por você. Eu não posso escolher pela minha esposa, nem tampouco pela minha filha. Por muito que eu possa interceder por elas, por muito que eu possa orar por elas, mas eu não posso escolher por elas. É algo individual. Eu não vou salvar a minha família se ela não decidir ser salva. Se ela não escolher ser salva. Eu posso interceder por ela, posso orar por elas e devo fazê-lo. E através dessa oração, talvez, o Espírito Santo possa agir na sua graça, na sua misericórdia e tocar no coração. Mas a decisão é da pessoa. Então, você pode fazer tudo, mas você não consegue salvar ninguém. Quem salva é Deus, é Jesus Cristo, mediante a decisão da própria pessoa. Né? 2 Coríntios 5,10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ao bem ou ao mal. Cada um, não é por grupinhos. Eu vou apanhar a boleia ali daquele grupo de Oeiras. Quando eles estiverem lá todos no tribunal de Cristo juntinhos, eu estou lá no meio, ninguém me vai ver e eu entro junto com eles. Não será assim. Cada um de nós aqui, individualmente, será julgado. Comparecerá perante o tribunal de Cristo. Então, você pode e deve interceder por os outros, mas a decisão é deles. Às vezes nós insistimos e devemos sempre insistir com as pessoas para virem aos cultos, para reconhecerem a Cristo, e devemos ser perseverantes e devemos ser insistentes, mas a pessoa é livre de não querer.
Porque faz parte da capacidade que ela tem de decidir o que quer da sua vida. Às vezes insistimos e devemos fazê-lo, mas temos que também ter essa consciência que ela tem o livre-arbítrio de querer ou não querer. Né? Quando Jesus Cristo diz lá em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A vontade dele é que todos se salvem. Mas todos têm que tomar essa decisão. Todos têm que tomar essa decisão. E muitas das vezes, um bocado com o que acontecia ali com o povo, o que acontece às vezes no nosso meio ou connosco, é que há uma duplicidade de conduta. O que é que isso quer dizer? Eu, ora estou na igreja, ora faço a vontade de Deus, ora faço a vontade do diabo. Então muitas vezes isso acontece, e naquele povo havia muito essa dúvida, porque a gente, se for a ler Josué, Juízes, a gente vê isso, o povo ora está bem, ora está mal, depois levanta-se alguém, chama o povo ao arrependimento, e o povo entra na linha, as coisas melhoram, passado um tempo caem outra vez, e muitas das vezes no nosso meio, e nós próprios praticamos isso. Temos uma conduta diferente de um dia para o outro, não somos firmes, não somos constantes, como pregamos aqui há pouco tempo. Elias, ele já avisava sobre isso em 1 Reis 18, 21, diz assim: Elias se chegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, então seguiu. O povo, porém, não respondeu nada. Quem cala consente, como costuma dizer. O próprio Jesus Cristo, ele diz isso à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera que fosses quente, que foras frio ou quente. Porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aquelas pessoas que até conhecem a palavra de Deus, até sabem qual é a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, mas ora fazem, ora não fazem. Quando o profeta Elias, ele cocheareis, quer dizer, anda de um lado para o outro, ora está a fazer a vontade de Deus, ora está a fazer a vontade do diabo. E Jesus Cristo, ele condena tanto isso que ele diz: olha, mais valia não me conhecerem. Quando ele diz: olha, antes foras frio, mais valia nem me conhecerem, nem saberem. Agora, para me conhecer, para saber aquilo, a minha vontade, e praticarem o que praticam, olha, eu vou-vos vomitar da minha boca. Ou tanto que é mais gravoso. Porque aquele que não sabe, aquele que nunca ouviu da palavra, aquele que nunca conheceu de Deus, de Jesus Cristo, nunca ouviu falar, e deve haver milhares e milhares de pessoas no mundo assim. Deve haver milhares e milhares de pessoas no mundo assim. É aquilo que Paulo diz lá aos gregos, no Areópago, né? Ele diz: olha, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, porquê? Porque eles estavam lá a adorar todos aqueles deuses, e Paulo chega lá: olha, o meu Deus é aquele que está ali, é o Deus do desconhecido, é o que criou a terra, os céus, o mar, criou tudo, é o Deus criador, é o único Deus. Mas olha, vocês tiveram aqui a idolatrar outros deuses, mas olha, Deus não tem em conta o tempo da ignorância, então somente se arrependam. Então, quer dizer, se a gente pratica coisas erradas, mas não conhece o que é o bem, o que é o certo, é uma coisa. Agora, a pessoa que sabe o que é o certo, que sabe qual é a vontade de Deus, até vem à igreja, até participa de algum ministério, e depois tem atitudes que às vezes nem os ímpios têm. Olha o que Jesus Cristo diz: vomitar-te-ei da minha boca. Há algo mais nojento do que isso? Vomitar-te-ei da minha boca. Antes foras frio, ou seja, antes nem me conhecesses, nem tivesses ouvido falar de mim.
Então às vezes nós estamos nessa duplicidade de conduta. Ora estamos bem com Jesus, ora estamos mal. Então, vamos escolher com quem é que a gente quer estar bem. O escritor aos Hebreus diz assim: porque a terra que embebeda chuva, que muitas vezes cai nela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Já viram aqui o escritor aos Hebreus faz aqui uma comparação, né? Duas terras, as duas recebem chuva, recebem a palavra, recebem de Deus, as duas recebem, mas uma produz bênção e a outra produz o que é desagradável aos olhos do Senhor. E as duas receberam. Qual é o futuro de uma? Bênção de Deus. O futuro de outra, maldição. E o fim é ser queimada. As duas terras receberam da palavra, as duas terras receberam chuva. E não pouca. Chuva que muitas vezes cai sobre elas. Mas houve uma que ela recebeu essa chuva, ela tirou partido dessa chuva em termos de conhecimento, mas não em termos de atitude. Não em termos de vivência daquilo que essa chuva, que essa palavra em nossas vidas faz mudança, faz transformação, faz-nos ser algo melhores na vida de todos. A escolha certa e a escolha ou errada, ela tem consequências espirituais. Deuteronômio 30, do 19 ao 20, diz o seguinte: eu tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele nos chama mais uma escolha. Escolhe a vida para que vivas. Tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, escutando a sua voz e te unindo a Ele, porque Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Só até aqui. Há uma escolha clara a ser feita e nós temos a capacidade de tomar essa escolha. Entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. Então escolhei, porque é algo que nos está dentro da nossa capacidade. Escolher é algo que está dentro da nossa capacidade. Temos que escolher por nós, não pelos outros. Temos que ter uma escolha firme e não uma escolha dupla. Ora estar num lado, ora estar no outro. E temos que ter consciência de que essa escolha, ela tem implicações e consequências na nossa vida espiritual, que pode ser vida ou morte. Mas quando escolher, e a palavra diz, escolhei hoje. Às vezes a gente guarda essa escolha para mais tarde. Talvez, não sei se alguém aqui tem esse problema ou anda a cochear de uma atitude para outra, como falámos aqui, ou ainda não tomou essa decisão a Cristo, ou alguém que tem dificuldade em tomar essa escolha porque acha que vai ter que renunciar muita coisa, que não está disposto a isso. Mas a palavra, ela nos diz, escolhei hoje. Escolhei hoje. Hebreus 4:7, a última parte diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endurecerás os vossos corações. A escolha tem que ser feita hoje, porque amanhã pode não haver essa possibilidade. Ok, você está na igreja, você vem à igreja tranquilo, é membro, mas eu não sei como é que está o teu coração.
Jesus Cristo sabe como é que está o teu coração. Deus sabe bem como é que está o teu coração. Por isso, se você anda, se essa tua escolha não foi feita ainda a 100%, faça hoje. Porque amanhã pode nem sequer existir. Mas eu já estou a ouvir que Jesus Cristo vai voltar. Há tanto tempo que eu ouço isso. Meus avós já diziam isso. Pois é, Ele vai voltar. Quando é, não sei. Se é daqui a 1000 anos, 100, 1 ano, amanhã, daqui a 5 minutos. Se eu consigo acabar essa pregação, eu não sei. Mas que Ele vai voltar, Ele vai voltar. 1 Coríntios 15:52 diz, olha, num momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, uma coisa muito rápida. Já havia até um pregador a pôr isso em números. Uma coisa rapidíssima. Num abrir e fechar de olhos, antes da última trompeta, e ele ainda reforça, porque a trompeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, num abrir e fechar de olhos, num abrir e fechar de olhos, você pode não ter tempo para se arrepender, você pode não ter tempo para tomar essa decisão que talvez você já busca, já pensou em tomar, há tanto tempo que pensa em tomar, mas ainda não tomou. Ou talvez anda a enganar a si próprio porque acha que só vir à igreja é o suficiente e que depois tudo o resto é tolerável, porque eu venho aqui à igreja, dobro os meus joelhos, peço perdão assim muito rapidinho e pronto, está perdoado os meus pecados do dia a dia. Irmãos, não se deixem enganar por isso. Toma a sua decisão séria. Isaías 55:6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele está aí, Ele está contigo, Ele está connosco. É só invocá-lo, é só chamá-lo com o coração sincero. A Jéssica, ela falou aqui, buscai-o de todo o vosso coração. Porque vocês vêm à igreja para buscar a Deus, nós vimos à igreja para buscar a Deus, mas se eu não venho de todo o meu coração e com toda essa vontade, se calhar eu venho à igreja e saio da igreja e não sinto a presença de Deus. As pessoas às vezes podem dizer assim, o culto foi tão frio, não senti a presença de Deus. Mas olha, eu senti. Porque é individual. Cada um faz o seu culto, cada um cultua a Deus da sua maneira, no seu banco, Agora, muitas das vezes a gente vem aqui e está à espera que a minha adoração dependa do ambiente. Não, porque se o louvor não for bom eu não consigo adorar a Deus, porque se a pregação não for boa eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Ou seja, são tão dependentes dos outros para adorar a Deus. Não, é algo que é individual, a nossa adoração é individual. Deus busca, lemos há bocado, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e eu não preciso de ninguém para adorar a Deus. Você não precisa de ninguém para adorar a Deus. Pode não haver louvor, pode não haver aqui ninguém, mas lá em casa, sozinha, você pode adorar a Deus tanto como aqui na igreja. Agora, às vezes as pessoas dizem, eu não sentia, aquela igreja é muito fria. Mas isso é um problema que é seu, não é da igreja. É seu, pessoal. Você deve rever os seus valores, deve rever aquilo que é adoração a Deus. Que uns podem adorar a Deus de uma maneira mais efusiva, com palmas, expressar mais os seus sentimentos. Outros podem adorar a Deus no silêncio. É da personalidade de cada um. Não quer dizer que a outra, porque grita mais, que é mais espiritual do que o outro que não grita tanto, ou para a outra porque chora mais, Deus, o Espírito Santo, trabalha mais na vida dela do que o outro que não chora. Não. Cada um tem a sua maneira de expressar os seus sentimentos, tem a sua maneira de se relacionar com Deus. Agora, nunca pode essa maneira depender dos outros. Nunca pode depender dos outros. Eu não preciso de ninguém para adorar a Deus. Eu adoro a Deus a fazer caminhada, eu adoro a Deus no meu trabalho, a descer o elevador, a andar de moto, onde sejam as circunstâncias, eu posso estar a adorar a Deus em espírito e em verdade, porque é em espírito e em verdade. Não tem que ser de joelhos, não tem que ser em pé, não tem que ser com os olhos fechados, não tem que ser com os olhos abertos. É em verdade, da sua maneira, desde que seja em verdade, com todo o seu coração. Ele vai receber a sua adoração. Então,
Busque-o enquanto Ele está perto. A quem buscai, a quem deveis servir? A quem deveis servir? Quem é que nós estamos a servir? Quem? Escolhei hoje a quem servirás. Quem é que nós estamos a servir? Será que estamos a servir a Deus? Será que estamos a servir ao homem? Será que estamos a servir a nossa conta bancária? O que é que nós estamos a... Quem é que nós estamos a servir? Romanos 6,16 diz: não andeis, não sabeis que daquele a quem vos apresenteis como servo para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Será que eu estou a servir as vontades do meu corpo? Será que eu estou a servir ao pecado? Eu estou a obedecer ao pecado, então eu estou a servi-lo. Eu estou a obedecer às minhas vontades da minha carne, então eu estou a servir ao pecado. Será que eu estou a ser servo do pecado e não servo de Deus? Eu sou servo do pecado, eu sou servo de alguém quando eu vivo em função dessa pessoa. É impossível nós servirmos a duas, ou servimos a Deus ou servimos o diabo. Não tem como servir a dois senhores. Texto muito conhecido, às vezes é usado muito para a oferta, né? Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. 1 João 3,10 também diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica justiça e ama seu irmão e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, estamos a ser servos de Deus ou servos do diabo? Isso nós vamos saber a quem é que nós estamos a obedecer. Quem nós estamos a obedecer vai dizer-nos a quem nós estamos a servir. Se eu estou a obedecer às vontades da minha carne, se eu estou a obedecer às vontades de outras situações que não é de agrado a Deus, então eu não estou a servir a Deus. Se eu não estou a servir a Deus, estou a servir o diabo. Ponto final. É aquela questão: morno ou frio, quente. Escolha servir a Deus exclusivamente. É uma escolha acertada. É uma escolha acertada. Josué, ele diz assim: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos os personagens bíblicos que nós vemos que alcançaram grandes coisas da parte do Senhor, eles tomaram escolhas, tomaram decisões. Se nós vemos o exemplo de José, ele escolheu, a certa altura, ele escolheu manter-se sexualmente puro. São exemplos que nós podemos ver para a nossa vida. Se a gente for lá ver Gênesis 39, do 7 ao 10, diz: olha, como pois posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela instava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para não se deitar com ela. Nós conhecemos essa história. A esposa de Potifar, que aliciava-o, assediava José para se deitar com ele. Ele decidiu, ele tomou uma escolha. Eu não quero. Eu quero ser íntegro e puro perante Deus. Temos o caso de Moisés. Moisés também fez uma escolha. Ele escolheu, olha, Hebreus 11, do 24 ao 26, diz: olha, pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo possuir o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas
o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha outra área da nossa vida em que ele fez uma escolha. Não, eu nego as riquezas porque eu não quero ser servo das riquezas, eu não quero ser servo dos bens materiais, eu quero ser servo de Deus. Então eu nego as riquezas, para, ainda que seja maltratado e ainda que seja injuriado, eu vou ser servo de Deus. Às vezes é muito engraçado, situações que nos acontecem. Irmão, arranjei um trabalho, Deus abriu uma porta profissional fantástica. Irmão, e depois como é que fica a igreja? Não, a igreja não vai dar tempo agora mais não. Aí, calma aí. Mas que Deus cabe com essa porta aí? Que Deus é esse que te abriu uma porta que te impede de te relacionares com Ele? Se calhar é o Deus deste século e não o Deus que a gente adora aqui dentro. E a gente sabe quem é o Deus desse século, não é? E às vezes as pessoas vêm com essa: abriu aqui uma porta, uma coisa ótima, só que tenho que trabalhar de manhã até à noite, não consigo ir à igreja, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para meditar na Bíblia. Mas que Deus é esse que abre uma porta dessas? Certamente não é o Deus da Bíblia. Há de ser outro Deus qualquer, Satanás, o diabo. Então, Moisés, ele tomou essa decisão. Não, eu recuso essas riquezas, eu recuso esses bens materiais e eu decido servir a Cristo. E não é as riquezas que me servem a mim, que eu sirvo. Daniel também fez uma escolha, né? Daniel 1,8 diz lá: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que com ele bebia. Né? Esse jovem, que é um exemplo para todos os jovens, ele também tomou uma escolha. Não, eu não me vou contaminar. Eu vou ser íntimo, vou ser diferente. Eu vou ser diferente. Às vezes os jovens querem se misturar com o mundo e acabam a ser influenciados com o mundo em vez de influenciarem o mundo através deles. Mas esse jovem Daniel, ele tomou uma decisão: não. Eu vou ser diferente. Eu vou honrar a Deus. Onde quer que eu estiver, eu vou honrar a Deus. Ele até tinha uma desculpa. Estava preso, estava no cativeiro. Até tinha: olha, fui obrigado, tenho que o fazer. Eles obrigam-me a fazer, mas ele não. Ele propôs no seu coração. Como ele propôs no seu coração, Deus honrou. Tomou uma decisão. Não se influenciar com culturas pagãs, não se influenciar com o mundo. É algo que a gente pode aprender também, é uma decisão que nós também devemos tomar. Eu decido fazer a diferença onde quer que eu esteja. Assim como Daniel, apesar de estar preso no cativeiro, sabe-se lá o que é que tinha naquela cabeça de todo o seu povo, muitos morreram, foi tudo destruído. Mas ele não aproveitou as circunstâncias para justificar o pecado. Que é aquilo que nós às vezes fazemos. Irmão, estava lá, sabes como é que é? Estava toda a gente lá naquela roda e eu estava lá no meio, não quis também dar uma de quadrado. Às vezes usamos essas desculpas, aproveitamos a circunstância ao nosso redor para justificar o nosso pecado. Quando é nessas situações que Deus nos dá a oportunidade de mostrar que somos diferentes. Deus nos dá a oportunidade de podermos influenciar os outros através do nosso testemunho, através da nossa atitude. E Daniel tomou essa decisão. E às vezes é difícil tomar a decisão certa. Mas Filipenses 2, 15, 16, ele nos mostra quando é que a gente conseguirá tomar as decisões certas. Quando formos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida. Então procuremos ser isso para fazermos a diferença. Procuremos estar fortes, procuremos tomar a decisão e honrar essa decisão. Todos nós aqui viemos à frente um dia e dissemos: eu aceito e eu quero Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Alguns pela emoção, outros mesmo sabendo, mas ao longo da nossa caminhada cristã, Deus vai nos transformando e vai nos mudando. Nós vamos aprendendo.
e nós tomamos essa decisão, então que a gente possa se lembrar dela. Não é mal nós nos arrependermos diariamente de falhas que cometemos e pedirmos diariamente: Deus, me recebe, me perdoa, porque eu quero estar firme contigo. Nesse ano 2019, faça planos, tenha objetivos na sua vida, mas faça uma escolha principal. Quem é que você vai servir? Aos seus planos ou a Deus? Se você servir os seus planos, talvez consiga alcançá-los, mas deixará Deus de fora deles. E isso depois a longo prazo não resulta bem. Ponha Deus primeiro e sirva primeiro a Deus, que certamente os seus planos serão muito melhores do que aquilo que você planejou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Esta foi mais uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.